Da escuta especializada e do depoimento especial. Artigo 7º. Escuta especializada é o procedimento de entrevistas sobre situação de violência com a criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Artigo 8º. Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. Artigo 9. A criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento. Artigo 10. A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Artigo 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Parágrafo 1º. O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova. Inciso 1. Quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 anos. Inciso 2. Em caso de violência sexual. Parágrafo 2º. Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal. Artigo 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento. Inciso 1. Os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais. Inciso 2. É assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos. Inciso 3. No curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo. Inciso 4. Fim do procedimento previsto no inciso 2 deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares organizadas em bloco. Inciso 5. O profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente. Inciso 6. O depoimento especial será gravado em áudio e vídeo. Parágrafo 1º. A vítima ou testemunha de violência é garantido o direito de prestar depoimento diretamente ao juiz, se assim o entender. Parágrafo 2º. O juiz tomará todas as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha. Parágrafo 3º. O profissional especializado comunicará ao juiz se verificar que a presença na sala de audiência do autor da violência pode prejudicar o depoimento especial ou colocar o depoente em situação de risco, caso em que, fazendo constar em termo, será autorizado o afastamento do imputado. Parágrafo 4º. Nas hipóteses em que houver risco à vida ou à integridade física da vítima ou testemunha, o juiz tomará as medidas de proteção cabíveis, inclusive a restrição do disposto nos incisos 3 e 6 deste artigo. Parágrafo 5. As condições de preservação e de segurança da mídia relativa ao depoimento da criança ou do adolescente serão objeto de regulamentação, de forma a garantir
o direito à intimidade, à privacidade da vítima ou testemunha. Parágrafo 6. O depoimento especial tramitará em segredo de justiça. Título 4. Da integração das políticas de atendimento. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 13. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra a criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao Conselho Tutelar ou autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão promover periodicamente campanhas de conscientização da sociedade, promovendo a identificação das violações de direitos e garantias de crianças e adolescentes e a divulgação dos serviços de proteção e dos fluxos de atendimento, como forma de evitar a violência institucional. Artigo 14. As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral das vítimas de violência. Parágrafo 1º. As ações de que trata o caput observarão as seguintes diretrizes. Inciso 1. Abrangência e integralidade, devendo comportar avaliação e atenção de todas as necessidades da vítima decorrentes da ofensa sofrida. Inciso 2. Capacitação interdisciplinar continuada, preferencialmente conjunta dos profissionais. Inciso 3. Estabelecimento de mecanismos de informação, referência, contra-referência e monitoramento. Inciso 4. Planejamento coordenado do atendimento e do acompanhamento, respeitadas as especificidades da vítima ou testemunha e de suas famílias. Inciso 5. Celeridade do atendimento, que deve ser realizado imediatamente ou tão logo quanto possível após a revelação da violência. Inciso 6. Priorização do atendimento em razão da idade ou de eventual prejuízo ao desenvolvimento psicossocial, garantida a intervenção preventiva. Inciso 7. Mínima intervenção dos profissionais envolvidos. Inciso 8. Monitoramento e avaliação periódica das políticas de atendimento. Parágrafo 2º. Nos casos de violência sexual, cabe ao responsável da rede de proteção garantir a urgência e a celeridade necessárias ao atendimento de saúde e à produção probatória, preservada a confidencialidade.